Questão da programação matemática, é importante o quê? Sabe-se muito bem que a PO, que é a pesquisa operacional, ela está simplesmente voltada para essa questão de cálculos matemáticos, análises sistemáticas, para quem possa obter um resultado favorável na tomada de decisão. Então, a pesquisa operacional, PO, disciplina que congrega diversas das mais consagradas técnicas de modelagem matemática. Ou seja, esses modelos matemáticos, eles estão totalmente redirecionados para o quê? Para uma melhor definição, uma melhor escolha a respeito da decisão a ser tomada. Termo programação. Sentido na pesquisa operacional, planejamento. Então, essa programação diz respeito o quê? A um planejamento. É a consagração do termo em campo computacional, ou seja, essa programação matemática diz respeito ao planejamento, a uma análise qualitativa sobre a melhor forma possível de estar aplicando aquele modelo. Por meio de cálculos matemáticos, o gestor vai ter uma decisão favorável para ser aplicada na determinada empresa e assim resolver o problema. Igualmente, adequado para expressar as atividades genéricas de programação de atividades, mas a programação matemática irá implicar programação computacional, grande número de variáveis e restrições. Essa parte aqui, em suma relevância, quer dizer o seguinte, que essa programação matemática está totalmente voltada ao quê? A um planejamento de uma análise sistemática sobre qual modelo matemático está selecionando para ser aplicado e assim encontrar uma solução adequada. Perfeito? Vamos lá. No que diz respeito à parte da programação matemática. A programação matemática não é nada mais e nada menos que o planejamento de atividades. Planejar qual forma é mais estruturada para ser aplicada. Este apoio à tomada de decisão no gerenciamento dos sistemas é de suma relevância, pois é a partir disso que o gestor vai ter uma análise ampla sobre qual melhor forma está aplicando nessa tomada de decisão. Emprego clássico, alocar de maneira eficiente recursos limitados e que podem ser disputados por atividades alternativas. Ou seja, o que acontece? Para ser aplicado a pesquisa operacional, é necessário passar por vários procedimentos. Procedimentos estes, os quais servirão justamente para que o gestor possa ter uma noção. Nesse caso, nós iremos estar trabalhando muita questão de quê? De recursos. Quais são os recursos os quais devem ser adotados e assim sucessivamente. O processo de modelagem matemática pouco varia, mas existem várias técnicas de solução disponíveis. Ou seja, os cálculos matemáticos eles já são o quê? Mais bem redirecionados, pois a partir desses cálculos o gestor vai ter uma noção sobre o que ele está trabalhando especificadamente no que diz respeito à sua solução. Programação matemática, vamos lá. Para as técnicas de solução são agrupadas em várias sub-áreas, como a programação linear. Gente, essa programação linear ela é de suma importância, porque ela vai trabalhar com a otimização de várias razões, ou seja, a melhor solução possível. Ou seja, no que diz respeito a isso, muitos problemas são encontrados diante da pesquisa operacional. Ou seja, a pesquisa operacional vem justamente para resolver esses problemas. E então, boa parte deles estão voltados a problemas voltados para a programação linear, certo? Então, em vista disso, essa programação linear, ela vem justamente para resolver da melhor forma possível por meio do quê? Dos seus modelos de programação. A programação linear já vai trabalhar variáveis contínuas, comportamento linear, restrições e função objetivo, eficiência dos algoritmos de solução existentes.
Então, a programação linear, ela vem justamente para trabalhar a otimização destes problemas por meio dessas variáveis, por meio desse comportamento e assim sucessivamente. A programação não linear. Existe algum tipo de não linearidade, restrições ou função objetivo. No que diz respeito à função não linear, ela vai estar trabalhando justamente o processo de resolução de um determinado problema voltado para a otimização de um problema voltado para essas equações e desigualdades as quais serão encontradas. Nesse caso, a programação não linear, ela vai estar trabalhando justamente com... Ela já vai estar redirecionada, né, na verdade, com a função de encontrar aquele problema, trabalhar aqueles problemas máximos e mínimos, onde nós vimos anteriormente. A programação inteira, ela já vai trabalhar especificadamente com modelos variáveis, as quais vão trabalhar especificadamente com os números inteiros, certo? Nós iremos estar vendo isso nos nossos cálculos. Então, a programação inteira é qualquer variável, não pode assumir valores contínuos, assumindo valores discretos. Normalmente, apresenta grande complexidade computacional, justamente porque ela vai trabalhar já a parte o todo. É uma programação inteira que vai trabalhar minuciosamente todos os detalhes envolvidos. Classificação dos modelos. Nós teremos os determinísticos e os probabilísticos. Nos determinísticos, nós iremos encontrar especificadamente a programação linear, a programação linear inteira, e a programação não linear e a programação dinâmica determinística, certo? Então, como nós vimos, o modelo determinístico, ele vai trabalhar com o quê? Com soluções pautadas na certeza, na exatidão, ok? Então, nós vamos aqui estar dentro desse quadro a programação linear, linear inteira, não linear e a programação dinâmica determinística. Ou seja, para que nós possamos encontrar uma determinada exatidão, é necessário que nós possamos estar trabalhando esses 4 tipos de programações. E o probabilístico, professora? O probabilístico é aquele voltado na simulação, na hipótese se realmente vai acontecer ou não determinado fato. Nesse caso, o probabilístico trabalha muito com a questão do quê? Da incerteza. Terminologia. Nesse caso, nós estamos trabalhando muito a questão de quê? Problemas, e todo problema ele busca o quê? Uma solução. E as terminologias utilizadas na pesquisa operacional são estas. Solução, qualquer especificação de valores para variáveis de decisão, independente de se tratar uma escolha desejável ou permissível. Nesse caso, sabe-se muito bem que todo problema ele vai ser voltado para uma determinada solução. E nesse caso aqui nós teremos 3 tipos de soluções destacadas na pesquisa operacional. Uma delas é a solução viável, solução que satisfaz todas as restrições, ou seja, a solução viável é aquela a qual vai estar dentro dos parâmetros para satisfazer todas as demandas as quais foram implementadas. Enquanto a solução ótima é a solução viável que tem valor mais favorável, ou seja, a boa parte dos gestores, eles utilizam o quê? A solução ótima, porque ela vai ser aquela mais favorável para resolver o determinado problema, ou seja, ela vai maximizar ou minimizar a função do objetivo, ou seja, a solução ótima é uma das melhores a serem determinadas em uma determinada escolha, certo? Então, o que acontece? A solução ótima ela já vai trabalhar com a questão do que da exatidão, vai ser algo bem mais objetivo. A solução heurística é o resultado obtido, é um bom resultado, porém nem sempre é o melhor. Ou seja, essa solução heurística talvez vai ser algo favorável, no entanto, não vai ser aquele que está no topo, certo? Então,
Diante desses 3 tipos de soluções, a mais favorável de todos será a solução ótima. E dificuldades de representação da modelagem matemática. Capacidade da equipe modelador de perceber os relacionamentos de causa e efeito e encontrar as causas fundamentais. Ou seja, o que acontece? A equipe que está processando esses modelos para serem implementados devem estar analisando todos os fatores estes os quais vão contribuir justamente o que? Para encontrar justamente o que? As causas fundamentais do determinado problema e da determinada solução a qual vai ser selecionada. Domínio das técnicas de representação do fenômeno em um contexto diferente do original, o contexto do modelo. Ou seja, o que acontece? Para que um determinado modelo seja implementado, vai ser necessário que o mesmo esteja pautado aonde? No contexto, na realidade. Não adianta escolher um modelo qual esteja totalmente distinto, esteja distante dessa realidade a qual se encontra o determinado problema. Incerteza do comportamento das variáveis. Situação de risco ou de conflito. Dificulta a previsão do comportamento e, no que diz respeito ao que acontece, essa incerteza dessas variáveis é bastante complexo, por conta que vai dificultar, ao invés de ajudar, vai dificultar o quê? Na elaboração da decisão a ser selecionada. E por fim, nós teremos a ferramenta de solução. Modelos devem ser implementados. Complexidade impõe restrições. Inadequado às representações. Ou seja, no que diz respeito a essa ferramenta de solução, nós devemos estar analisando os modelos nos quais eles serão implementados. Alguns irão o quê? Apresentar uma determinada complexidade nas restrições estabelecidas. No entanto, cabe ao gestor estar verificando a melhor forma possível para poder estar agregando a determinada solução, ok?